No nosso primeiro caso desta manhã, 2024-1043, Estado de Ohio contra Gurpreet Singh. Em nome do recorrente, senhora Sanford, bom dia. Obrigada. Presidente Kennedy, com a devida vênia. Em nome do recorrente Gurpreet Singh, eu sou Catherine Sanford. Gostaria de reservar 7 minutos para a réplica. Certo, obrigada. Para hoje, gostaria de começar com as teses jurídicas 3 e 4 do nosso memorial. A terceira proposição é que os advogados de defesa foram ineficazes ao aconselhar o Sr. Singh a abrir mão do júri. Como sabemos, o primeiro julgamento resultou em um júri sem veredicto. O segundo grupo de advogados que foi nomeado, eles eram firmes em ter um júri. O terceiro grupo decidiu por um colegiado de 3 juízes. Não faz sentido quando houve um júri sem verdicto no primeiro julgamento deste caso. E como sabemos, basta um jurado, como aconteceu no primeiro julgamento, para impedir uma condenação. E se houver uma fase de mitigação, também basta um jurado para que a pena de morte não seja imposta. E, obviamente, 1 em 12 é melhor do que 1 em 3 com um colegiado de 3 juízes. E com um júri, há 12 pessoas imparciais para determinar os fatos. E com um colegiado de 3 juízes, neste caso, realmente só haveria 2 avaliadores imparciais dos fatos. Essa é a quarta proposição, a qual chegarei em 1 minuto, porque a juíza Howard era, novamente, a juíza presidente. Por imparcial, você quer dizer que ele já tinha ouvido os fatos antes? Que ele já tinha ouvido as várias declarações diferentes do réu até aquele momento, e ele fez alguns comentários sobre as provas. Quando ele negou o pedido de absolvição ao final do primeiro julgamento, após o júri não ter chegado a um veredicto, ele declarou: "Eu concordo com o Estado de Ohio que acredito que havia provas suficientes para que um júri pudesse concordar de forma unânime. Infelizmente, esse júri não chegou a uma decisão unânime em relação a esse assunto." Mas dado o destaque desse caso na mídia, eles sabiam que dizer que a votação foi 11-1. Então ele já sabia, ele acreditava que havia, provas suficientes para condenar. E com o Estado apresentando as mesmas provas no segundo julgamento, ele já o considerava culpado antes mesmo de ouvir qualquer coisa, só por causa daquela declaração. Obrigada. Posso interromper? Ele até disse: havia provas suficientes para o júri tomar uma decisão, não para condenar. Que ele não disse que havia provas suficientes para o júri considerar o réu culpado. Ele disse que o júri concordasse unanimemente. Infelizmente, eles não concordaram unanimemente. Mas nós não sabemos se ele quis dizer concordar unanimemente com a absolvição ou concordar unanimemente com a condenação. Bem, quando ele afirma que a votação está 11-1, acho que presumimos que ele quis dizer pela condenação. Mas eu não disse isso. Ele não disse isso, não. E com a renúncia ao júri, outro motivo é porque havia um júri nesse caso, e o júri não foi unânime para uma condenação. E, se havia algum motivo, bem, você pode abrir mão do júri por causa de fotos chocantes, depoimentos, esse tipo de coisa. O júri ouviu tudo isso e ainda assim não o condenou. E também diversidade no júri. Sabemos que no primeiro julgamento havia mulheres no júri e uma jurada afro-americana. E o colegiado de 3 juízes não tinha essa mesma diversidade. Todos os juízes, quero dizer, têm o mesmo trabalho, trabalham no mesmo lugar, se conhecem, vivem na mesma comunidade. As chances estão boas de que um júri, outro júri, teria pelo menos uma, se não mais, mulheres, uma pessoa não branca, talvez até uma pessoa indiana ou punjabi. Você está dizendo que todos os casos de pena de morte precisam ter júri? Não estou dizendo isso, meritíssima. Então, qual é o problema com 3 juízes? Não há nada de errado com 3 juízes, mas neste caso, isso não foi uma decisão eficaz, porque ele já tinha tido um júri nesse caso, e o júri não chegou a um veredito. Não há motivo para abrir mão de um júri. Ele não estava ganhando nenhum benefício com isso. E pelo menos, se você vai abrir mão do júri, passe pelo processo de seleção dos jurados. Passe pelo processo de seleção dos jurados e veja quem seriam os membros do júri. Quero dizer, você pode abrir mão do júri até que os jurados prestem compromisso. Quero dizer, é assim que você faria essa renúncia de forma consciente, informada e voluntária. Como você vai saber do que está abrindo mão sem ver exatamente do que está abrindo mão? E ao passar pela seleção dos jurados, você veria. Você sabe, esse é um júri com o qual você ficaria mais satisfeita do que ficaria com os 3 juízes? Responde à sua pergunta, meritíssima? Ok, obrigada.
E também, como o Estado disse em seu argumento final ao fim do julgamento sobre juízes, ao final do segundo julgamento, me desculpe, Suas Excelências. Basicamente, Suas Excelências já lidaram com uma infinidade de casos criminais como este. Vocês veem coisas que parecem irracionais o tempo todo, mas basicamente conseguem enxergar além disso e podem considerar a pessoa culpada. E novamente, isso quer dizer que vocês, juízes, não vocês, juízes, mas os juízes lá, têm familiaridade com isso. Eles veem esse tipo de coisa e conseguem enxergar além disso. Já se você tem um júri, eles não vão ter essa familiaridade com nada disso. Quero dizer, eles não lidam regularmente com casos criminais. Então, eles realmente seriam um julgador independente dos fatos nesse caso, diferente dos 3 juízes. As fotos apresentadas aos 3 juízes eram diferentes das que foram mostradas ao júri? Não, meritíssima. Não. E também, o Estado diz que no primeiro julgamento havia 11 jurados que votariam pela condenação. Mas, novamente, isso não importa. Poderiam ser 50. Você só precisa de um que não vote pela condenação. Não é mesmo razoável? Digo, não seria razoável pensar que há alguns fatos realmente horríveis neste caso, mas juízes veem fatos horríveis o tempo todo? Os jurados não veem esse tipo de coisa o tempo todo. Os juízes têm menos probabilidade de se deixarem influenciar pelas circunstâncias dos fatos aqui. Sim. No entanto, neste caso, é diferente, porque houve um júri que viu tudo isso. E ainda assim, houve um jurado que votou Mas contra a você condenação. sabe, ninguém sabe Ele ainda como vai assim ser não o foi próximo. condenado. O júri pode ser diferente ou igual. Sabe, houve uma pessoa que não concordou, mas havia 11 pessoas no júri que teriam considerado ele culpado da primeira vez. Isso pode fazer alguém pensar 2 vezes antes de arriscar de novo com o júri. Pode ser, mas de novo, é por isso que eu digo que eles deveriam ter passado pelo processo de seleção, ver quem seria o júri. E aí eles poderiam tomar uma decisão inteligente sobre isso. Porque, de novo, se você teve uma pessoa que não concordou no primeiro júri, não estou dizendo que é certeza, mas existe a chance de que você teria outras pessoas assim em um segundo júri. Mas existe a chance de que você também seria o voto divergente no painel de 3 juízes. Quero dizer... Sim, mas eu ainda. Difícil dizer que essa avaliação foi falha, só porque, nesse caso, o painel de 3 juízes acabou decidiu condenar e impor uma sentença de morte. Mas o advogado não sabia disso de antemão. Não, mas de novo, por que não passar pelo voir dire e ver quem serão os membros do júri? Você pode ficar tão satisfeita com o júri que, sabe, claro que vamos optar pelo júri e não um painel de 3 juízes. Mas eles não fizeram essa avaliação. Eles não passaram pelo voir dire. O que parece irracional quando você teve um primeiro júri onde havia uma pessoa que não concordava. Desculpa. Pode prosseguir? Tudo bem, obrigada. E, com licença. E, de novo, lá, sabe, teve uma pessoa que não concordou. E você sabe, pode haver tantos júris sem veredito quanto acontecerem. No caso, Estado contra Anderson, no condado de Mahoning, houve 4 júris sem veredito. Então, se o segundo caso teve um júri sem veredito, isso ainda é melhor do que uma condenação. E o Estado aponta para as decisões deste tribunal nos casos Hunter e Belton, onde não foi considerada assistência ineficaz ao abrir mão do júri. Mas este caso é diferente, porque houve um júri, e este foi um novo julgamento. Então, o júri já tinha visto as fotos chocantes, ouvido os depoimentos e tudo mais do primeiro julgamento. Mesmo assim, não foram unânimes para a condenação. E então vou passar para a 4ª proposição, sobre a qual já estávamos falando, onde a defesa foi ineficaz por não pedir o afastamento do juiz Howard. Ele ouviu, primeiro de tudo, ele ouviu as 3 declarações diferentes do Sr. Singh, a feita à polícia, a declaração de abertura da defesa no primeiro julgamento e depois outro cenário no segundo julgamento. Com licença. E a declaração dele sobre ter concordado, ele concordou que acredita que havia provas suficientes para que um júri concordasse unanimemente. Eu sei que não disse condenar, mas concordar. Então, ele já fez constatações por conta própria na primeira fase, na fase do julgamento. Então, quando você vai para um segundo julgamento, ele já ouviu tudo. Ele já sabe como vai decidir. E isso não é um julgador independente dos fatos.
E ele, obviamente, já não é mais apenas a pessoa que decide sobre questões de direito. Agora, ele é um julgador dos fatos. E ele fez outras declarações, como declarações ao Estado, na verdade, ao próprio Estado, em resposta a uma moção que... Os advogados do julgamento, no segundo julgamento, continuaram com as mesmas duas pessoas que eles dizem que poderiam ter feito isso. Ele diz ao Estado: vocês apresentaram provas suficientes? Provas que refutaram o fato de que essas duas pessoas nem sequer estavam no Estado. Então, se a defesa seguir essa teoria, eles não estariam correndo o risco de apresentar uma defesa para a qual vocês já têm uma resposta, que pode mostrar de forma conclusiva que essas pessoas não poderiam estar envolvidas, porque elas nem sequer estavam no estado de Ohio no momento em que esses assassinatos ocorreram. Então, ele já decidiu que aquela teoria sobre aqueles dois indivíduos, que o primeiro advogado de defesa afirmou serem responsáveis por isso, não é válida. Eles não estavam no país. Então, quando o segundo advogado de defesa apresenta essa mesma defesa sobre essas duas pessoas, quero dizer, ele já fez suas conclusões, então ele não vai mais ser imparcial. Ele já decidiu contra a defesa por causa disso. E para ser afastado, o juiz precisa ter formado um julgamento antecipado fixo sobre qualquer questão do caso em questão. E ele já tinha. Quer dizer, nós achamos que a declaração dele sobre o júri e a unanimidade era uma, mas aquela sobre o perigo, dizendo que o Estado provou que aquelas duas pessoas não estavam aqui, ele novamente não vai ser imparcial em relação à defesa. E eles apresentam a mesma defesa no segundo julgamento. E mesmo que, além disso, porque ele já ouviu tanto no primeiro julgamento que ele não pode, e ele está mostrando suas declarações aqui, o que acabei de ler, ele não esqueceu o que ouviu. Não é como se ele pudesse simplesmente tirar isso da cabeça e seguir em frente. Então, nosso argumento é que ele foi prejudicado pelo fato dos advogados não terem buscado afastá-lo de ser o julgador dos fatos em seu novo julgamento. Outra proposição sobre a qual eu gostaria de falar é a proposição 2, que a renúncia não foi válida, aquela que o Sr. Singh assinou. E nós tiramos um print da renúncia usada no caso do Sr. Brinkman, que dizia que ele estava renunciando ao júri tanto para o julgamento quanto para a fase de sentença. E o Sr. Singh não diz nada sobre a fase de sentença. E nós achamos que isso é um erro. E ele não foi instruído. Eu poderia retirar sua renúncia a qualquer momento. E eu sei que nos autos, o juiz basicamente conversa com o advogado sobre se ainda teremos um júri, se ainda vamos ter um júri, se ele abrir mão disso. Mas ele nunca realmente se dirige ao Sr. Singh. E o fato de que ele também estava lidando com as dispensas dos jurados, com o questionário dos jurados, fazendo com que os jurados comparecessem até o dia em que o julgamento começou. Quero dizer, o Sr. Singh não vai entender que não vai mais haver júri. Quero dizer, eles estão lá, eles continuam indo lá, e isso não vai ser uma renúncia válida. E a renúncia foi obtida, foi a palavra que eles usaram, em 14 de novembro de 2023. O julgamento só seria em 5 meses. E, enquanto isso, de novo, o júri continua aparecendo. Então ele não vai entender isso. O inglês não é a primeira língua dele. E pessoas que não fazem o que a gente faz e não entendem o procedimento de tudo isso, não vão entender. Seria como se, sabe? Se eu não entendo o que advogados antitrust fazem ou o que mecânicos fazem, seria como se ele não fosse entender isso. Nada disso foi uma renúncia efetiva ao seu direito a um julgamento por júri. E o lei fala sobre... Bem, a lei está em vigor. Está em vigor desde 1953, dizendo que você está renunciando ao seu direito a um julgamento por júri. Mas nós, em casos de pena de morte, chamamos de fase de julgamento e fase de sentença. E é por isso que a renúncia em Brinkman foi mais precisa. Deveria ser chamada de fase de julgamento e de sentença, não apenas julgamento, porque isso significa algo diferente. E também na lei diz que a renúncia pode ser retirada pelo réu a qualquer momento antes do início do julgamento. Mas isso não foi dito ao Sr. Singh, foi dito aos advogados. O Sr. Singh estava na sala do tribunal, mas isso não foi dito a ele. Você entende que pode abrir mão disso? Você pode retirar sua renúncia ao júri a qualquer momento. E também, o Sr. Singh foi instruído de forma inadequada sobre o processo de ponderação.
O juiz continuava dizendo que, se as circunstâncias agravantes superassem qualquer um dos fatores atenuantes, mas não deveria ser qualquer um, deveria ser todos os fatores atenuantes, porque eles devem ser considerados coletivamente. Também não dizem que, se as circunstâncias agravantes forem iguais aos fatores atenuantes, você também receberia uma sentença de prisão perpétua. E como este tribunal declarou no caso Estado contra Tenaz, analisar as provas de forma coletiva pesa fortemente com os fatores atenuantes tendo que ser considerados de forma coletiva. Tenas é que um único desses fatos, isoladamente, não estabeleceria isso, mas, analisados coletivamente, pesam fortemente contra a imposição da pena de morte. E com as instruções dadas ao Sr. Singh sendo inadequadas e a renúncia ao júri não sendo adequada, quero dizer, isso é um erro estrutural na renúncia ao júri. Com a proposição 1, argumentamos que a arma de fogo e as munições não relacionadas não deveriam ter sido admitidas no julgamento. O Estado admitiu que não era relevante. Foi apenas com o propósito limitado de mostrar que o Sr. Singh tinha acesso a isso. Não foi o advogado de defesa que levantou essa questão aqui primeiro? Me desculpe. Não foi o advogado de defesa que levantou essa questão na alegação inicial? Eles levantaram, mas as alegações iniciais não são provas. Não são. Não são. Mas eles mostram um motivo. Como é? Eles mostram por que um advogado apresentaria essa prova. Desculpa, eu não estou entendendo. Bem, se a defesa diz que a Ruger, acho que era uma Ruger ou uma 9mm, ou seja lá o que for, não foi usada, certo? Houve alguma declaração nesse sentido, então a acusação vai apresentar provas de que ela existia. Bem, o interessante sobre isso é que a acusação aponta que não é relevante. Eles destacam que a arma encontrada no armário dele não é relevante. Não é relevante para este caso. E eu só soube na réplica o motivo de sequer admitir isso. Eu só pensei que eles estavam admitindo para dizer que ele tem uma arma, e não sabia o motivo. E só depois que eles disseram, mas isso mostra que, se ele chegasse em casa e encontrasse as vítimas, ele não iria. As vítimas estavam mortas. Ele não iria pegar a arma no armário dele? Mas essa não é a declaração dele para o segundo julgamento. Isso foi do primeiro julgamento. Então nem é o julgamento correto, quando eles estavam, fazendo essa afirmação. E porque, quando ele falou no segundo julgamento, ele estava em casa quando as pessoas entraram e atiraram em todo mundo. Então, o motivo pelo qual o Estado tentou admitir a arma não era relevante e não fazia parte do mesmo julgamento. E tudo que isso mostrou pra gente foi que, se ele conseguiu uma arma, por que não conseguiria uma segunda arma? Aquela que foi encontrada na lagoa. O próprio Estado, eu acho, perguntou, alertou o júri de que isso só poderia ser considerado para um propósito limitado, certo? Sim. Quero dizer, então, podemos presumir que o júri seguiu isso? Mas quando não é relevante, eles nem deveriam ter admitido isso. Isso não tinha nenhuma relação com o caso. E, de novo, a teoria deles era que ele chegou em casa, encontrou as vítimas, voltou para casa. A teoria era que ele não estava lá quando aconteceu. Chegou em casa, encontrou eles mortos. Mas essa não é a declaração no segundo julgamento. No segundo julgamento, ele está em casa quando essas pessoas entram. Então, o que talvez fizesse mais sentido, eu acho, para o primeiro julgamento, não fazia sentido nenhum para o segundo julgamento, porque era uma teoria diferente que a defesa apresentou na declaração de abertura. Mas se você já ouviu uma declaração de abertura antes, feita pelo advogado de defesa, não é esse o motivo pelo qual o Estado apresentou essa prova? Não, porque na resposta deles, eles dizem que estavam apresentando isso para mostrar que, se ele realmente se importasse com as pessoas aqui, posso estar parafraseando. Certo. E ele entra na casa, em qualquer apartamento. Teria conseguido aquela arma. Sim, ele teria ido pegar aquela arma para tentar se armar, ou se o atirador ainda estivesse lá, ou algo assim. Mas essa não é a situação no segundo julgamento. A declaração de abertura da defesa diz que ele estava lá quando o tiroteio começou. Então ele não precisaria, não era a mesma teoria. O que eu estou dizendo é que o que poderia ter sido mais relevante no primeiro julgamento não foi no segundo, porque era uma teoria diferente. Quero dizer, não seria também relevante mostrar que ele tinha familiaridade com o mesmo calibre de arma, a pistola semiautomática usada no tiroteio? Isso não foi o que o Estado afirmou. Isso não foi o que o Estado afirmou.
Quer dizer, se você quiser, sabe? Ele poderia ter, se fosse ele, qualquer um poderia ter usado a arma no armário, mas não usou. Quer dizer, tinha uma ruga. Certo, mas isso é... Pode ajudar a defesa, como você disse. Mas admitir isso no segundo julgamento para mostrar que ele tem uma arma, de novo, achamos que isso foi prejudicial, porque poderia dar a entender que, se ele sabia como conseguir uma arma, ele poderia conseguir outra arma, a arma que foi encontrada na lagoa. Então é por isso que acreditamos que isso é prejudicial, e não é relevante. Como o Estado admitiu, não era relevante. E a teoria deles, como eu disse, a teoria para isso já não era mais deste julgamento nem desta linha de defesa. Foi do primeiro julgamento. E o segundo julgamento teve uma defesa um pouco diferente. Não uma defesa diferente, desculpe. Uma versão dos fatos, do que aconteceu. Mas o Estado não sabia disso quando apresentou seu caso. O que o Estado sabia era o que o advogado tinha dito nas declarações iniciais. Na declaração inicial do segundo julgamento, o advogado disse que ele estava em casa quando pessoas entraram no apartamento e então atiraram nas pessoas. Então, não. A teoria deles era irrelevante. Mas ele também levantou a questão da outra arma. Uma declaração de abertura. Mas isso não era uma prova. Bem, novamente, mas quando o Estado apresentou seu caso, isso é tudo do Estado, a defesa ainda não tinha apresentado seu caso, certo? Isso está certo. Então, na declaração de abertura, a defesa diz que vai levantar isso. A defesa levanta isso. Parece bastante razoável que o Estado apresente provas sobre qual seria a tese deles. Eles disseram na declaração de abertura que havia uma arma no armário dele. Ela ficou lá. Não foi usada, algo nesse sentido. E então, o Estado apresentou essa arma para mostrar ao colegiado de 3 juízes. Quer dizer, eu não sei por que eles precisariam fazer isso. E a teoria deles na réplica era porque ele disse que chegou em casa e encontrou as pessoas lá. Então isso mostraria a falta de cuidado dele. Desculpa, que ele deveria pegar a arma, se armar caso o atirador ainda estivesse lá, etc. Mas essa não foi a declaração de fatos da defesa no segundo julgamento. Então, o motivo para admitir isso já não era mais o mesmo. Não era mais baseado na mesma teoria de defesa, na mesma declaração dos fatos. Mas mesmo que tenha sido um erro, como isso não seria inofensivo, sabe, no contexto de todos os fatos aqui? Foi prejudicial, porque mostrou que, de novo, como eu disse, se ele conseguiu obter uma arma, ele poderia conseguir outra. E ele nunca... Ninguém jamais ligou a arma encontrada no lago a ele. Não há ligação aqui, mas dizer que se ele conseguiu uma arma, ele poderia conseguir outra, é como dizer, por que ele não conseguiria outra arma, aquela encontrada no lago? Mas não há nada ligando ele àquela arma. Porque qualquer valor probatório era substancialmente superado pelo risco de prejuízo indevido neste caso. Se não houver mais perguntas, vou reservar o tempo restante para a réplica. Obrigada. Senhora Kincannon, bom dia. Bom dia, Excelências, Presidente Kennedy e, com a devida vênia, Willa Kincannon, aqui em nome do Estado. Também está comigo John Marshall, um dos principais promotores do julgamento neste caso. Estamos aqui hoje para pedir ao tribunal que confirme os veredictos do colegiado de 3 juízes, considerando este réu culpado de 4 acusações de homicídio qualificado e sentenciando-o à morte por cada uma dessas acusações, pelos assassinatos de seus 4 familiares: sua esposa, Shilinder Ji Kaur, sua sogra, Parmjit Kaur, seu sogro, Hakyakot Singh Panag, e sua tia, por afinidade, Amarjit Kaur. Gostaria de começar de onde a advogada parou, com a questão da bereta. Este foi um caso claro em que a defesa abriu caminho pelas declarações da advogada na abertura. E é muito simples, muito parecido com Trimble, que não era apenas um caso de pena de morte, mas também um caso com júri, onde esta corte decidiu por unanimidade que as declarações do advogado de defesa na abertura abriram caminho para a apresentação de provas de 19 armas de fogo que o réu possuía.
E eu afirmo que o argumento pela admissibilidade aqui é muito mais fácil. Estávamos diante de um colegiado de 3 juízes e estávamos falando sobre uma arma de fogo legalmente possuída. E mais do que isso, as declarações do advogado de defesa na abertura aqui não apenas abriram caminho, mas colocaram diretamente a relevância da bereta diante deste órgão julgador. O Ministério Público não mencionou a bereta em sua abertura. O advogado de defesa mencionou. O advogado de defesa se levantou na abertura e afirmou que a bereta era uma prova da inocência deste réu. E não só isso, mas o advogado de defesa ainda repreendeu o Ministério Público por não ter mencionado a arma em sua própria abertura. Na página 26 da abertura do advogado de defesa, o tribunal verá. A advogada disse: por favor, prestem atenção em algumas das provas que a promotora não mencionou na exposição inicial feita a vocês esta manhã. Que Gurpreet tinha uma arma de fogo legal em seu armário, que não era a arma do crime. O recorrente agora está pedindo a este tribunal que considere que a arma de fogo e a munição não tinham importância e que o Estado responder ao seu argumento é um erro reversível. Isso é completamente contrário ao que este tribunal disse no caso Estado contra Trimble. Uma vez que a advogada declarou expressamente que a bereta era uma prova de inocência, o Estado tinha o direito de responder com provas relevantes em resposta. E fizemos isso não apenas com um argumento pertinente em resposta, mas nosso argumento e as provas estavam o mais longe possível de um argumento de propensão, quando estamos falando sobre armas de fogo. O Estado argumentou que uma pessoa inocente e cumpridora da lei teria recuperado essa arma prontamente operável, arma de fogo legalmente possuída, para se proteger e proteger seus filhos. Se, como este réu disse à polícia, ele voltou para casa e encontrou seus 4 familiares no chão, todos sangrando pela cabeça. E eu quero abordar esse argumento que a advogada da parte contrária fez esta manhã, que o argumento do Estado é de alguma forma irrelevante neste julgamento, porque neste julgamento, diferente do primeiro, a ré, em sua declaração de abertura, sua advogada a colocou no apartamento. Primeiramente, há várias declarações desta ré na Câmara Corporal da Polícia e também em sua ligação para o 911, dizendo: acabei de chegar em casa e encontrei minha família assassinada. Ou encontrei minha família sangrando no chão. E então, ele também diz para a atendente do 911 e para a polícia, quando eles chegam, que ele esteve no apartamento, que ele verificou os familiares, que tentou ajudá-los e dar-lhes água. E além disso, ele diz para a polícia que verificou o resto do apartamento. Então, não só ele está dizendo que esteve no apartamento depois que esse suposto outro atirador executou sua família, mas ele está andando pelo apartamento, procurando esse assassino cruel. E ele, então, de acordo com ele, passou bem ao lado dessa arma de fogo facilmente acessível. Então, essas declarações foram feitas neste julgamento, nos 2 julgamentos, e isso a tornou relevante. E mesmo considerando a defesa alterada neste julgamento de que ele supostamente estava no apartamento testemunhando esses assassinatos, ele ainda manteve neste julgamento, além das declarações feitas na Câmara Corporal da Polícia, ele ainda sustentou neste julgamento que ficou no apartamento e que estava ajudando as vítimas, que estava tocando nelas. E então, ainda continuava relevante a inferência de que, se você está no apartamento e testemunhou esses assassinatos brutais, você está andando por aí, não pega a arma de fogo. Isso tende a mostrar culpa e certamente rebate o argumento de que a bereta é prova de inocência. E eu só quero destacar algumas comparações com o caso Trimble e porque o nosso caso é muito mais fácil para este tribunal manter a decisão. Primeiro, como eu disse, não é um argumento de propensão, é uma única arma de fogo e, novamente, enfatizamos repetidamente que esta é uma arma de fogo legalmente possuída, não é a arma do crime. O argumento foi exatamente o oposto de um argumento de propensão.
Em segundo lugar, temos um painel de 3 juízes aqui, diferente do caso Trimble. Em Trimble, era um caso capital com júri. Aqui temos um painel de 3 juízes. E este tribunal já afirmou várias vezes que um colegiado de 3 juízes presume-se que considere as provas apenas para a finalidade adequada e não para inferir propensão. E além disso, mesmo sendo um colegiado de 3 juízes, o promotor repetidamente deu uma instrução limitadora, tanto quando ele admitiu a prova, quanto ao final do depoimento do sargento Oakes, que falou sobre a bereta. E pediu ao painel que considerasse a bereta apenas para esse propósito limitado de que havia uma arma de fogo prontamente operável e que o réu não a pegou. E foi só isso que foi argumentado também no encerramento. É esse propósito muito limitado, sem intenção de mostrar propensão. O promotor disse que a pistola bereta foi encontrada na cena. Não é a arma do crime, mas está prontamente disponível para autodefesa. E se o assassino estiver na casa? E se ele voltar para terminar o trabalho? O réu não pegou sua arma porque não está preocupado com sua segurança, porque ele é o assassino. E eu gostaria de destacar ao tribunal esse padrão de revisão que estamos pedindo para que o tribunal aplique. Acho que a abertura para esse assunto fica ainda mais clara pelo fato de que não é só o advogado que menciona a arma na declaração inicial. Temos o sargento Oakes testemunhando por 10 páginas sobre essa bereta e não houve objeção. Então temos o sargento Oakes. Temos a promotora, através do sargento Oakes, admitindo 2 fotografias. Uma fotografia do estojo da arma e depois a arma com a munição. Não só não houve objeção a isso, mas a advogada de defesa diz, quando lhe perguntam se há alguma objeção às fotos, ela responde que não há objeção. Portanto, quanto às fotografias e ao depoimento sobre a bereta, afirmamos que houve uma renúncia expressa. Isso não deve ser tratado pelo tribunal. Não só a porta foi aberta na declaração inicial, mas então, quando esse depoimento foi apresentado, quando as fotos da arma foram mostradas, não houve qualquer objeção. Portanto, isso deve ser considerado uma renúncia. E gostaríamos de chamar a atenção do tribunal para o caso Estado contra Bethel, onde, novamente, um caso de pena de morte. E a ré levantou uma questão na declaração inicial. O Estado, então, apresentou provas sobre essa questão na sua apresentação principal de provas, e não houve objeção. E este tribunal disse, a ré não contestou essa prova. As advogadas da ré trouxeram essa questão para o caso já na abertura, e, portanto, a questão está renunciada e não iremos abordá-la. Agora, em relação aos objetos físicos apresentados. Então, eles argumentaram defesa ineficaz. O que quer dizer, existe algum tipo de estratégia de julgamento válida para isso? Desculpe, você está falando sobre a bereta? A bereta. Acho que a questão da bereta não era uma alegação de defesa ineficaz. Aquilo foi uma alegação de erro no julgamento. Tudo bem. Não alegue ineficácia da defesa com base nisso. É só uma alegação de erro no julgamento. Tudo bem, obrigada. Sim. Você está argumentando sobre trabalho, então eu queria ter certeza. Ok, obrigada, meritíssima. Então, só para finalmente passar para as provas físicas da arma. A porta estava aberta, mas então houve uma objeção. Então, o padrão de revisão seria aquele que o tribunal aplicou em Trimble, que é uma forma muito limitada de abuso de discricionariedade. Só pergunta se o tribunal de primeira instância concluiu corretamente que as provas e argumentos sobre a bereta foram uma resposta às declarações do advogado de defesa na abertura. Não deveria haver uma avaliação separada de prejuízo injusto pelo artigo 403-A, como o recorrente está argumentando hoje, porque esse é exatamente o ponto de se abrir a porta. Se o advogado optar por introduzir uma questão no caso, desde que a resposta do Estado seja relevante, isso deveria encerrar a questão. Por fim, excelências, eu argumento que, mesmo que o tribunal encontre algum erro na admissão desta prova, o tribunal deve considerar que esse erro é indiscutivelmente inócuo por 2 motivos. Primeiro, como acabei de dizer, os objetos físicos foram a única coisa contestada no julgamento, e eles são realmente cumulativos. Em relação ao depoimento e às fotografias que não foram contestados, e que o tribunal deve considerar como devidamente incorporados às provas. E qualquer objeção a esses elementos está preclusa em sede recursal.
E, em segundo lugar, o fato é que a bereta não afetou esse veredicto. Foi uma prova muito insignificante. E, quer o tribunal analise sob a ótica de erro evidente ou de erro sem prejuízo, foi uma parte muito pequena do caso do Estado em relação às provas esmagadoras que apresentamos. E como o tribunal sabe, pela nossa extensa discussão na proposição jurídica número 20, mas só para lembrar brevemente, o tribunal de algumas dessas provas muito convincentes. Esta réa estava neste apartamento no momento dos disparos. Havia 3 dispositivos independentes de geolocalização, sem contestação, que o colocaram naquele pequeno apartamento no momento dos disparos. E ainda houve a admissão da defesa na abertura de que ele estava lá. E ele foi o único que saiu vivo daquele apartamento. Ele mesmo não tinha nenhum ferimento, mas estava coberto de sangue, incluindo respingos aéreos do sangue da esposa dele na frente da calça e da camisa dele. Ele tinha resíduos de disparo de arma de fogo nas 2 mãos. As botas ensanguentadas dele, que ele admitiu serem dele, estavam perto da cabeça da esposa assassinada, com o sangue e tecido cerebral dela nas botas. E as pegadas e marcas de botas ensanguentadas dele estavam por toda a cena. E então, ele imediatamente ligou para o 911 e mentiu para a polícia e depois para os detetives, alegando que tinha acabado de chegar em casa, quando, na verdade, dados indiscutíveis de GPS e outras informações de geolocalização mostraram que ele já estava em casa há 29 minutos. E além desse quadro convincente, que por si só já seria suficiente para provar, além de qualquer dúvida razoável, além disso, você tem o testemunho da vizinha. Vários vizinhos testemunharam que, nas palavras deles, quase imediatamente após ouvirem os disparos, esta pelante e mais ninguém saiu furtivamente pelo pátio dos fundos daquele apartamento e ficou indo e voltando, olhando ao redor de forma suspeita e se inclinou sobre o corrimão do pátio. Aquele pátio dos fundos, onde as vizinhas testemunharam que viram esta pelante, fica ao lado de um lago. Outra vizinha que estava perto também testemunhou que, segundos depois de ouvir os tiros, ela ouviu um barulho de algo caindo na água naquele lago. Novamente, para onde dá o pátio de Singh. A arma do crime foi encontrada naquele lago. E além disso, você tem as inúmeras mentiras deste apelante para os detetives. Na entrevista dele sobre a hora em que chegou em casa, quando ligou para o 911. O relacionamento dele com as vítimas, a mentira dele sobre nunca ter ido ao pátio naquela noite, ele omitiu provas substanciais de sua culpa na linha do tempo que apresentou a eles. E depois ficou subitamente hostil quando pediram para fazer o teste de resíduos de disparo de arma de fogo. E também havia uma prova contundente da sua premeditação. Ele mandou seus filhos saírem do apartamento naquela noite com seus primos, de forma muito deliberada, deixando as 4 vítimas sozinhas. E quando as crianças voltaram com os primos para o estacionamento daquele apartamento e ligaram para este apelante dizendo: "Estamos aqui, queremos deixar as crianças", sem nenhuma explicação, este recorrente disse: "Vão embora, não entrem." Isso foi às 9h03. As crianças querem voltar para o apartamento. A Ré diz: "Não, vão embora." Sem motivo aparente, essas crianças pequenas não podem ser deixadas. E então, 15 minutos depois, todas as vítimas estão mortas. E, finalmente, havia um motivo. O Estado apresentou provas convincentes de que havia motivo para o crime. Este réu tinha uma relação hostil com seu sogro por causa de uma propriedade de vários milhões de dólares. E que ele até agrediu o sogro por causa dessa disputa alguns meses antes dos assassinatos. E também havia provas incontestáveis de que este recorrente levava uma vida dupla com sua amante, com quem ele queria estar, que ele comprou uma casa logo na mesma rua que a dela, 9 meses antes dos assassinatos. E suas finanças apertadas também mostraram que ele já não conseguia mais sustentar essa vida dupla. À luz dessas provas contundentes, pedimos ao tribunal que considere que qualquer erro aqui foi inofensivo e também pedimos ao tribunal que leve em conta a força dessas provas ao analisar muitas dessas proposições que estão sujeitas à revisão por erro inofensivo ou plain error. Se não houver perguntas sobre isso, excelências, gostaria de passar para a questão da renúncia. Primeiro, gostaria de abordar a alegação e a proposição de direito número 2, de que a renúncia foi inválida. A renúncia por escrito do réu aqui satisfez facilmente os requisitos que este tribunal determinou para uma renúncia válida do júri em casos de pena de morte.
A inquirição do juízo de primeira instância aqui foi muito mais robusto do que o exigido por este tribunal para efetivar uma renúncia válida. E o recorrente, na verdade, não contesta isso. Ele apenas diz que este tribunal deveria mudar seu precedente de longa data e exigir uma inquirição mais detalhada. Este tribunal recusou-se repetidamente a fazer isso, inclusive mais recentemente em Estado contra Brinkman, um caso de 2022, julgado por um colegiado de 3 juízes, onde este tribunal rejeitou por unanimidade alguns dos mesmos argumentos que este recorrente está apresentando hoje. Em vez disso, este tribunal tem aplicado consistentemente 2 regras simples para avaliar a validade da renúncia ao júri em casos de pena de morte, começando em Estado contra Giles, em 1990. E então, como eu disse, reafirmadas mais recentemente em Estado contra Brinkman. O tribunal estabeleceu 2 regras. Primeiro, uma renúncia ao júri por escrito é presumida válida. Este tribunal disse que uma renúncia ao júri por escrito cria uma presunção refutável de que a renúncia foi feita de forma consciente, inteligente e voluntária, e ela não será anulada, exceto mediante uma demonstração clara de que a renúncia não foi feita de forma livre e consciente. E, em segundo lugar, este tribunal há muito tempo sustenta que não há exigência em Ohio para que o tribunal de primeira instância interrogue um réu em caso de pena de morte para determinar se ele ou ela está plenamente ciente do direito a um julgamento por júri. Na verdade, são exigidas 5 condições básicas que estão estabelecidas no Estatuto 29455. E este tribunal afirmou que, com base nesse estatuto, tudo o que é necessário para uma renúncia válida ao júri é que ela esteja por escrito, seja assinada pelo réu e seja protocolada, seja incluída nos autos e realizada em audiência pública após a audiência formal de leitura da acusação e a oportunidade de consultar um advogado. Não há dúvida de que tudo isso aconteceu aqui e até mais. Portanto, não há contestação por parte deste recorrente de que esses requisitos foram cumpridos. E nossa posição é que essa deveria ser a conclusão da análise do tribunal, porque é tudo que este tribunal exige desde 1990. E ainda, além disso, tivemos a juíza do julgamento conduzindo um questionamento detalhado aqui, certificando-se de que este réu se reuniu 2 vezes com sua advogada durante a audiência de renúncia. E a apelante levanta hoje essa sugestão de que, de alguma forma, pelo fato de a apelante estar usando uma intérprete neste caso, isso deveria abalar a confiança na validade da renúncia. Nós defendemos que o tribunal deve rejeitar isso. Não há nada nos autos que sugira que ela não entendeu a renúncia através da intérprete. E o Tribunal de Primeira Instância aqui fez questão de garantir que a renúncia fosse feita com plena compreensão com o auxílio da intérprete. Na verdade, Os advogados deste recorrente estavam, na verdade, confiantes de que ela não precisava de uma intérprete para fazer essa renúncia, porque os autos mostram isso. Eles compareceram ao tribunal nessa audiência de renúncia, e eles tinham visitado a recorrente na prisão na semana anterior e conseguiram a renúncia por escrito com ela na prisão. Tinham discutido isso com ela na prisão, fizeram com que ela assinasse a renúncia por escrito sem a presença de uma intérprete. Então, os próprios 2 advogados dela estavam confiantes de que ela entendia isso, mesmo sem uma intérprete. Mas então, quando temos a audiência, a juíza de primeira instância muito sabiamente diz no início da audiência: Você se reuniu com ela com uma intérprete? E a advogada diz: Não nos reunimos. Ela diz: Então, vocês vão sair agora, em particular, e vão conversar com ela através de uma intérprete. E isso foi feito não apenas uma vez, mas 2 vezes. O tribunal garantiu que esta recorrente conversasse com a advogada através de uma intérprete antes do início da audiência de renúncia e depois, novamente, antes que a recorrente assinasse a renúncia. Não há nada nos autos que sugira que ele não entendeu isso. E não há nada, há 5 anos de processos aqui, em que esta recorrente participou com um intérprete e não há nenhuma evidência nos autos, nem ele aponta nenhuma, que sugira que houve algum mal-entendido. E eu quero me voltar especificamente para a questão de se a recorrente foi informada de que ela poderia retirar a qualquer momento a renúncia ao júri. Este tribunal rejeitou esse argumento no caso State vs. Brinkman, em 2022, e disse que não existe nenhuma regra processual ou lei que exija que o tribunal dê esse aviso. Mas aqui, mesmo que não seja obrigatório, novamente, a apelante teria entendido isso, porque a juíza do julgamento está dizendo repetidamente: durante essa audiência de renúncia, não exatamente durante o questionamento, mas no final da audiência de renúncia, a juíza diz:
Nós vamos continuar com as dispensas de jurados. Nós vamos continuar como se estivéssemos tendo um julgamento com júri aqui. Eu vou trazer um grupo de jurados. Nós vamos continuar com as dispensas de jurados caso essa ré tenha uma mudança de ideia no último minuto. Essas são as palavras da juíza em várias audiências depois disso, na audiência de renúncia e em várias audiências depois disso. Então, não há dúvida de que o recorrente teria entendido que ele poderia retirar a renúncia ao júri. E ao contrário do que a advogada da parte contrária diz no recurso, na página 33, onde ela afirma que a defesa nunca... Com licença, o tribunal nunca perguntou ao senhor se ele queria retirar a renúncia. Isso simplesmente não é verdade. No primeiro dia do julgamento, novamente, mesmo que não fosse obrigatório, a primeira coisa que a juíza presidente fez no colegiado foi se dirigir diretamente a este recorrente, e isso está na página 34 da transcrição de 28 de abril de 2024. Ela se dirigiu diretamente ao recorrente e perguntou se ele desejava confirmar a renúncia ao júri e prosseguir com o colegiado de 3 juízes. Não há dúvida de que este réu entendeu que tinha esse direito. Em seguida, gostaria de discutir a alegação de que houve uma falha em informar ao recorrente que ele iria. A renúncia dele significava que ele seria sentenciado por um colegiado de 3 juízes, e não apenas que eles estariam decidindo sobre a culpa. Novamente, isso não é exigido, não faz parte dos 5 passos que o tribunal determinou como obrigatórios. Mas, de qualquer forma, o tribunal de primeira instância explicou isso ao réu. E, na verdade, o tribunal fez ainda melhor do que isso. O tribunal de primeira instância realmente explicou a esta recorrente como seriam esses procedimentos específicos ao ser sentenciada por um colegiado de 3 juízes, em vez de um júri. Então, o tribunal disse à recorrente, isso está na página 30 da audiência de renúncia, se você abrir mão... Deixa eu voltar um pouco, me desculpe. No início da audiência, a promotora até disse ao tribunal: Pode, por favor, informar ao réu que, se ele abrir mão do júri, o colegiado de 3 juízas decidirá sobre sua culpa e sua sentença, incluindo uma possível sentença de morte, apenas por um veredito unânime. Então, a promotora do julgamento pediu ao tribunal para dar esse aviso. Então, o tribunal faz isso. O tribunal diz para esta apelante: você entende que, mesmo que um júri chegue a um veredito e conclua que a circunstância agravante prevalece por prova além de qualquer dúvida razoável, que o tribunal de primeira instância, ou seja, eu como juíza, ainda assim continuará e revisará essa sentença de forma independente. E o tribunal diz para esta apelante: você entende isso? A apelante responde que sim. E então o tribunal de primeira instância entra em ainda mais detalhes e diz: aliás, você não tem esse privilégio em um colegiado de 3 juízes. Se o colegiado de 3 juízes decidir por unanimidade que a circunstância agravante supera, comprova, além de qualquer dúvida razoável, os fatores atenuantes, não há revisão independente. E se nós, como um colegiado de 3 juízes, impusermos uma sentença de morte, acabou. Você entende isso? E o recorrente diz que sim. Então, novamente, afirmamos que esse aviso foi dado, mesmo que não fosse exigido. E se não houver dúvida sobre a validade da renúncia, gostaria de passar para a questão de saber se isso foi defesa técnica ineficaz. Renunciar ao julgamento por júri em um caso de pena de morte. Isso corresponde às teses jurídicas 3 e 4. Este tribunal já afirmou em casos como State vs. Belton, ao rejeitar uma alegação muito semelhante a esta, que nos termos de Strickland, presume-se fortemente que o conselho do advogado para renunciar ao julgamento por júri em um caso de pena de morte é uma estratégia válida. Este tribunal também já afirmou que é um exemplo clássico de cisão estratégica da defesa de abrir mão de um júri em um caso de pena de morte. E o tribunal apontou em 2 casos de pena de morte, Hunter e Belton, para uma base estratégica e razoável que existe em praticamente todo caso de pena de morte para abrir mão do julgamento por júri. E isso é as provas necessariamente chocantes e carregadas de emoção que surge em um caso de pena de morte.
O tribunal em Hunter e depois novamente em Belton disse que pode ser objetivamente razoável abrir mão do júri em um caso de pena de morte apenas com base nos fatos horríveis necessariamente envolvidos. Em Belton, as evidências incluíam uma gravação em vídeo da vítima sendo executada, e o tribunal lá disse que o advogado poderia ter concluído razoavelmente que um colegiado de 3 juízes seria menos propenso do que um júri a ser influenciado emocionalmente. E da mesma forma, em Hunter, este tribunal concluiu que foi uma decisão tática razoável, devido à natureza horrível das acusações envolvendo a morte de uma criança. Aqui também, os assassinatos e os ferimentos das vítimas foram horríveis, mesmo para um caso de pena de morte. Este réu foi acusado dos assassinatos a sangue frio, em estilo de execução, de 4 membros indefesos da família, incluindo sua jovem esposa, mãe de seus 3 filhos pequenos. As vítimas foram baleadas várias vezes no rosto e na cabeça, e os ferimentos eram obviamente terríveis. Na verdade, os autos mostram que uma das juradas no primeiro julgamento desmaiou depois de ver as fotos das vítimas. Dada a natureza horrível deste caso, como em Hunter e Belton, a defesa aqui tinha uma base objetivamente razoável para recomendar que um painel de 3 juízes seria capaz de analisar essas provas de forma mais imparcial ao chegar a um veredicto. E, em especial, se deveria impor a pena de morte e ser capaz de separar as provas das 2 fases. E nós afirmamos que os autos sustentam outro fundamento para concluir que a defesa tinha uma razão objetiva, que é, isso mostra uma estratégia calculada, que é que, nesse momento, o réu já sabia quem estaria no colegiado. O sorteio desse colegiado aconteceu logo no início do caso. Ele sabia exatamente quem estaria nele. Ele já tinha estado diante desse juiz-presidente novamente durante todo o julgamento, durante anos de procedimentos prévios ao julgamento, e ele poderia ter decidido que o juiz tinha sido respeitoso com a equipe de defesa e com o réu, tinha protegido especialmente os direitos desse réu. Esse juiz tinha registrado em ata, tinha, discutido abertamente que ele mesmo já tinha sido um defensor em casos de pena de morte. Ele demonstrou que levava muito a sério os direitos dos defensores em casos de pena capital. E com base nisso, a defesa poderia ter concluído razoavelmente que não só um colegiado de 3 juízes, um painel de 3 juízes estaria melhor preparado para analisar as provas de forma justa, mas também que o juiz-presidente estaria especialmente bem preparado para deixar de lado suas emoções como julgador dos fatos. E eu só quero abordar brevemente essa sugestão de que o fato de ter havido um júri indeciso no primeiro julgamento, de alguma forma, teria obrigado à conclusão de que essa era a única escolha razoável para seguir em frente com o segundo julgamento. Acho que isso ignora todo o registro aqui. Quero dizer, assim como esse argumento estatístico sobre, uma chance em 12 é melhor do que 3 chances. Isso ignora as variáveis que um advogado competente teria considerado. O simples fato de um júri não ter chegado a um veredito não prevê o que vai acontecer diante de um júri diferente. E a defesa aqui sabia exatamente quais eram as circunstâncias do júri que não chegou a veredito. Foi uma situação muito incomum. Havia todo um registro do que estava acontecendo com esse júri. E como foi apontado, na verdade houve uma votação de 11-1 para condenar. O registro mostra que os 11 jurados votaram pela condenação em todas as 4 acusações de homicídio qualificado e especificações. E eles chegaram a esse veredito muito rapidamente. E as evidências também mostraram que aquele único jurado dissidente era uma circunstância muito incomum. O jurado estava discutindo com as pessoas. O jurado pediu para ser dispensado. Essa circunstância não teria dado à defesa nenhuma confiança de que um júri era o caminho mais estratégico e óbvio a seguir. Excelências, o Estado pede, se não houver mais perguntas, o Estado pede a este tribunal que confirme os vereditos condenatórios e as sentenças de morte. Neste caso, após sua avaliação independente, afirmamos que o tribunal chegará à conclusão de que a sentença de morte é o veredicto justo neste caso. Obrigada. Obrigada. Senhora Sanford, a senhora tem 7 minutos e 38 segundos. Obrigada. Alguns pontos do argumento do Estado. Sobre a proposição Breda número 1. Eles estão dizendo que isso mostrou, não lembro se a palavra foi inocência, não lembro, mas o fato de que ele disse à polícia que chegou em casa e encontrou as vítimas já falecidas.
No segundo julgamento, o advogado dele admitiu essas mentiras. Disse sim, isso foi uma mentira. Então, seguindo em frente, com o Estado tendo o mesmo argumento para admitir a Breda, quando eles disseram na declaração de abertura, aquilo eram mentiras. Então isso realmente não é mais relevante para o caso, porque ele disse que mentiu para a polícia. E, obviamente, a teoria dele agora é diferente da do advogado do primeiro julgamento. Então, esse é o nosso argumento. Foi por isso que isso foi prejudicial para ele. Também foram feitos comentários, declarações sobre os vizinhos e o depoimento deles sobre os horários e outras coisas. Mas também os vizinhos deram descrições diferentes da pessoa que viram fugindo dali. Era uma calça comprida e uma camisa ou blusa de manga longa, que não era o que o Sr. Singh estava vestindo. E uma parte factual foi mencionada novamente, sobre como a prima Harmanjot não deixou as crianças no apartamento quando voltaram naquela noite, que ela ligou para o Sr. Singh e disse, e os levou de volta para a casa deles. Mas Harmanjot também testemunhou que conversou com Shalindra Ji, a mãe das crianças, que queria saber onde os filhos estavam e quando iriam voltar para casa. Mas mesmo assim, Harman não levou as crianças para lá depois dessa conversa também. Ela também era filha de Kuldip, uma das pessoas que o advogado de defesa disse que estavam por trás dos assassinatos. E nas alegações finais do Estado na fase de sentença, eles disseram que talvez o tio dele tenha orquestrado isso. Então ainda há dúvidas. Ainda restam algumas dúvidas sobre o que aconteceu aqui. E também falaram sobre não ter um intérprete. O advogado do segundo julgamento não tinha um intérprete ao discutir a renúncia. E isso mostra, mas nosso argumento é que isso demonstra a ineficácia deles. Por 5 anos, o Estado disse que ele tinha um intérprete. Então, por que você não teria um quando está querendo aconselhá-lo sobre uma das decisões mais importantes que ele vai tomar na vida? E, novamente, a confusão sobre a renúncia ao júri é que, novamente, você continua com o júri, com o processo, tendo as justificativas, os questionários, fazendo com que eles compareçam. Isso vai aumentar a confusão, porque não só o Sr. Singh sabe, o inglês não é a língua nativa dele, mas, novamente, como eu disse antes, ele não vai entender as coisas como a gente entende, sabe? Ele vai pensar que eles ainda estão vindo. Eu tive um júri no primeiro julgamento. Tudo isso é familiar ao que aconteceu comigo no primeiro julgamento, e eles ainda vão estar aqui. Então, isso aumentaria a confusão dele sobre saber que está renunciando ao júri. E, comparando este caso ao de Hunter e Belton, eles não tiveram um júri anterior que não chegou a um veredicto. E, novamente, aquela jurada, o primeiro júri, viu todas as provas chocantes e emocionais, mas, mesmo assim, voltou sem veredicto. Uma jurada desmaiou, quero dizer, ainda assim, foi um júri sem veredicto. Um júri empatado certamente era melhor. Um júri sem veredito de 11-1 ainda era melhor do que 3-1 com um colegiado de 3 juízes. E ele sabia quem estaria no painel. Então, isso mostra mais um motivo para ter o júri, simplesmente pela falta de diversidade no painel, a composição semelhante dos jurados. Desculpe, dos juízes. Todos trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma familiaridade com os réus que chegam. Dizem uma coisa, mas dá para perceber quando isso não convence, como o Estado disse em um dos argumentos no julgamento. E uma coisa que eu quero comentar, a proposição 4, a declaração onde ele disse que acredita que havia provas suficientes para condenar, ele começa dizendo: eu concordo com o Estado que havia provas suficientes. Quer dizer, o Estado não estava dizendo que havia provas suficientes para absolvê-lo. Quer dizer, o argumento deles era que havia provas suficientes para condenar, e ele está concordando com o Estado nessa afirmação aí. Outra declaração dele, outro motivo que ele apresenta para justificar por que deveria ter sido afastado, é quando ele fala sobre a audiência de 22 de abril de 2024. Ele diz que quando o advogado de defesa do primeiro julgamento, o Sr. Rickers, se levantou e disse que 3 homens mascarados com tacos de beisebol invadiram um apartamento e cometeram esse crime. E eu acho que todo mundo nesta sala ficou chocado com esse comentário. E ele não deveria se surpreender com nada. Se ele vai ser o julgador imparcial dos fatos, não deveria se surpreender com coisas assim. E faz essa declaração em audiência, ficou chocada com isso. E novamente dizendo, sabe, que os advogados de defesa estão correndo risco, por conta própria, se disserem ou tentarem apresentar provas que não podem comprovar. Ou seja, provas sobre as 2 pessoas da Índia que os advogados em ambos os julgamentos alegaram estar por trás de tudo isso. Então ele já determinou que essa defesa não é válida. Ele ficou chocada com a declaração do advogado do primeiro julgamento sobre o que aconteceu e também está concordando que havia provas suficientes. Então ele não vai mais ser uma julgadora imparcial dos fatos no segundo julgamento.
As advogadas de defesa foram inadequadas em todas as fases deste julgamento. E também foi uma receita para o desastre para o Sr. Singh, desde a renúncia ao júri até a atuação delas durante o julgamento e na fase de atenuação da pena. E sabemos que há uma probabilidade razoável de um resultado diferente, porque houve um no primeiro julgamento. E se não houver mais nada, vou encerrar. Obrigada. Obrigada. Vamos analisar o caso. Você receberá uma decisão do tribunal.